Atividades com funções. Revisão. Bem, essa aula é pessoal para o terceiro ano do ensino médio. Algumas atividades para a gente revisar os nossos conteúdos. Primeira questão. Determine a lei de formação de cada função afim nos gráficos abaixo. Então vamos responder o item A. Temos o primeiro ponto. Vamos chamá-lo de A. Então temos as coordenadas 0 e 3. Vamos verificar que temos o ponto no eixo y, em cima do eixo y, no valor igual a 3. Então temos y igual a 3. Já que o ponto está sobre o eixo, então a outra coordenada é 0. Vamos chamar um ponto B. Esse ponto B tem coordenadas 1, x, e em y temos igual a 2. E temos um terceiro ponto que vamos chamar de ponto C. Verificar que esse ponto está sobre o eixo x, por isso o valor dele de x é igual a 3, e a outra coordenada, que é y, é igual a 0. Então vamos anotar esses dois pontos A e B e vamos fazer com ele. Vamos verificar com ele o coeficiente angular. Então, vamos considerar que 0 é x1, 3 é y1. Já no ponto B, temos x2 igual a 1 e temos y2 igual a 2. Então, vamos utilizar a nossa fórmula para calcular o coeficiente angular. Então, uma fórmula bem conhecida e bem trabalhada em nossas aulas. Temos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, substituindo os valores, temos coeficiente angular igual a y2, que é 2, menos o y1. y1 é igual a 3, então 2 menos 3. Sobre x2, vamos procurar aqui um x2, é 1. Menos o x1. E que é o x1? 0. Menos 0. Então, 1 menos 0. Temos, então, A igual a 2 menos 3 menos 1. 1 menos nada, 1. Fazemos essa divisão, menos 1 por 1. Temos, então, A igual a menos 1. Continuemos. Vamos verificar que o gráfico corta o eixo y no valor de y igual a 3. Então, pelo que já foi falado em nossas aulas, o gráfico da função afim, ele sempre, quando corta o eixo y, ele indica exatamente o valor do coeficiente b, do coeficiente linear. Então, temos b igual a 3, porque o nosso gráfico corta o eixo y quando y é igual a 3. Então, temos b igual a 3. Logo, já temos o coeficiente a, que deu menos 1, e o coeficiente b, que deu 3. Agora, vamos só fazer a substituição. Então, vai ficar menos 1, x, e a gente pode multiplicar menos 1 vezes x menos x, e vamos substituir o b pelo valor dele, que é 3. Então, primeira questão resolvida. Então, formamos a função, a gente denomina lei de formação. f de x igual a menos x mais 3. Vamos fazer o item B. Item B, pegamos um ponto A. Esse ponto A são as coordenadas 2 e 2, x2 e y2. Pegamos um ponto B. Esse ponto B é exatamente este aqui que está sendo indicado. Então, nós temos o gráfico colocando esse ponto em cima do eixo x. Então, o x está igual a 1, por isso x é igual a 1. E a outra coordenada é 0, já que está sobre o eixo. Temos um ponto C.
ponto C está sobre o eixo Y. Então, quando o y é igual a menos 2, então y é igual a menos 2 e a outra coordenada é 0. Então, temos ponto B e C, vamos utilizar o B e o C, lembrando que você pode estar utilizando A ou B ou A ou C, qualquer um de dois pontos, qualquer dois pontos, e de maneira que você pode escolher que é o ponto inicial e o final. Estamos aqui escolhendo o ponto inicial B e o C, o final. Então vamos pegar a nossa fórmula, lembrando que é que a nossa fórmula é y2, então temos o y2 igual a menos 2, menos y1, y1 é 0, então y1, 0, substituímos, menos 2, menos 0, sobre x2, então x2 é 0, menos x1, x1 é 1, então temos 0, menos 1. Resolvendo, menos 2 com nada, menos 2, sobre 0 com menos 1, menos 1. Fazendo essa divisão, tendo cuidado aqui nos sinais para não errar, temos menos por menos, mais, então temos 2 por 1, 2. Coeficiente angular igual a 2. Vamos agora verificar o coeficiente linear. Podemos verificar que o eixo, aliás, que o gráfico corta o eixo y quando y é igual a menos 2. Então, temos b igual a menos 2. Logo, podemos definir a nossa função, basta substituir a igual a 2 e temos o b igual a menos 2. Logo, vamos ficar com a função definida por f de x igual a 2x menos 2. Segunda questão. Considerando a função afim formada pelos pontos abaixo e seu respectivo gráfico, determine o coeficiente linear de cada função. Bem, agora ele só quer o coeficiente linear, ou seja, o coeficiente b. Vamos lembrar da nossa fórmula. B é igual a y1 vezes x2 menos y2 vezes x1 sobre x2 menos x1. Então, essa é a fórmula para calcular o coeficiente linear. Então, identificamos aqui menos 1 como x1, menos 5, y1. Já no ponto B, nós temos 6x2 e 5 é o nosso y2. Vamos fazer agora a substituição. y1 menos 5, vezes o x2, 6, colocamos aqui 6, menos da fórmula, menos y2 é 5, substituímos 5, vezes x1, então x1 é menos 1, então multiplicamos aqui vezes menos 1, sobre x2, então quem é x2? x2 é 6, menos da fórmula, x1, e x1 é menos 1, por isso fica menos da fórmula, com menos do elemento, menos 1. Então, resolvendo, temos 5 vezes 6, 30, menos por mais, menos. 5 vezes 1, 5, menos por menos, mais. Resolvendo embaixo, nós temos menos por menos, mais. Então, temos o que? 6 mais 1. Resolvendo, menos 30 com mais 5, menos 25. Vamos lembrar aqui que o sinal do meio ele não está representando a operação que vai ser realizada, mas é a relação entre os sinais. Sinais diferentes calculam a diferença.
Então, 5 para chegar em 30 e 25. Fica o sinal do maior, que é negativo. Embaixo, 6 mais 1 igual a 7. Então, que é o coeficiente B? Coeficiente linear, menos 25 sobre 7. Vamos fazer agora o item B. Em o item B, menos 2 é o nosso x1, 3 é o nosso y1. No ponto P, temos lá 3, nosso x2, e 4, y2. Vamos utilizar nossa fórmula mais uma vez. Então vamos substituir y1, então, y1 é 3, vezes x2, x2 é 3, menos y2, y2 é 4, então, colocamos 4, vezes o x1, x1 menos 2, substituímos menos 2, sobre x2, que é o nosso x2, é 3, menos, esse menos da fórmula, menos o x1. Vamos pegar o x1, que é menos 2. Então, menos da fórmula, que é esse menos, e menos 2, que é do x1, menos 2. Vamos resolver. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Menos por menos, mais. Agora embaixo. 3 menos por menos, mais. Então fica 3 mais 2. Resolvendo. 9 com 8, 17. E 3 mais 2, 5. Coeficiente linear é 17 sobre 5. Terceira questão. Determine o domínio da função f de x igual a raiz de menos 4x mais 8 sobre 2 menos x. Primeira coisa, a gente tem que verificar que o conteúdo de uma raiz ele não pode ser negativo. Então vamos fazer menos 4x mais 8 maior ou igual a 0. Menos 4x, vamos pegar esse 8, passar para o segundo membro. Ele é positivo, ele vai negativo. Resolvendo, 0 com menos 8, temos menos 8. Agora, percebemos que a nossa inequação ela começa com um número negativo. Então, ela deve ser multiplicada por menos 1. Multiplicando por menos 1, menos 4. Por menos mais. Maior que por menos 1 fica menor que. E menos 8 fica mais 8. Então, temos 4x menor ou igual a 8. Esse 4 vai dividindo e fica 8 por 4. 8 por 4, 2. X menor ou igual a 2. Agora vamos trabalhar o denominador da nossa fração. Temos 2 menos x. Esse denominador não pode ser jamais igual a 0. Então, afirmamos que 2 menos x tem que ser diferente de 0. Pegamos o 2, passamos para o outro membro. Ele está positivo, ele vai negativo. Agora, mais uma vez, nós percebemos que a nossa inequação ela está toda negativa. Desde o início, desde o primeiro membro. Então, multiplicamos por menos 1, menos por menos, fica mais. Então, mais x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, x diferente de 2. Então, nós temos o nosso domínio definido em duas afirmações. O x tem que ser menor ou igual a 2 e o x tem que ser diferente de 2. Temos o seguinte, que o x
ele não pode ser igual a 2, jamais. Por quê? Se o x for igual a 2, esse nosso denominador aqui vai zerar. Então, esse igual aqui tem que ser retirado do domínio. Então, nosso domínio vai ficar com x pertencente aos reais, tal que x menor do que 2, já que o x não deve ser igual a 2. Quarta questão. Carlos comprou uma TV em várias prestações. O valor que ele paga no mês corrente é sempre menor que o valor do mês anterior. Valores decrescentes a partir do segundo mês. Segundo a loja, o valor da última prestação será R$0. Se o valor da prestação mensal é dado pela função fp igual a menos 2p ao quadrado mais 4p mais 240, onde p representa a quantidade de prestações, determine em quantas prestações a TV será paga. Então, nessa pergunta, ele quer, na verdade, saber qual o valor de P para que as prestações cheguem a 0. Ou seja, ele, na verdade, ele quer saber quanto será o valor de P quando a função se anula. Isso é proporcional ao zero da função. Então, para calcular o zero da função, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Temos, para calcular o zero da função, primeira fórmula, a fórmula de delta, que é B2 menos 4AC. B, vamos verificar quem é B, é 4. Então, 4 elevado a 2 menos 4 vezes o A. O A é menos 2. Substituímos menos 2 vezes o C. E o C é 240. Todo mundo substituído. Agora vamos resolver. 4 elevado a 2, 16. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 240, 1920. Menos por menos mais. E mais por mais, mais. 16 mais 920. Aliás, 16 mais 1920 é 1936. Então, nosso delta é 1936. Vamos utilizar a nossa segunda fórmula. Então, vamos substituir os valores. X é igual a menos o B. Então, menos. Vamos procurar quem é o B. B é 4. Então, menos 4 mais raiz de delta, e delta é 1936, ou seja, raiz de 1936, vezes 2 vezes o A. Então, temos 2 vezes o A é menos 2. Vemos aqui que o A é menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Resolvendo, temos x' ou x1 é menos 4. Raiz de 1936 é 44. 2 vezes menos 2, menos 4. Resolvendo. Menos 4 mais 44, 40. Conserva o sinal do maior, que é o sinal de 44. Então, positivo. Dividido por menos 4. 40 dividido por menos 4, menos 10. Esse foi o x', menos 10. X duas linhas, a única diferença é que no x' a gente usou mais, no x duas linhas vamos utilizar menos. Então, mesmas operações, temos menos o B, e o B é 4, então menos 4, menos a raiz de 1936 sobre 2 vezes A, e o A é menos 2. Solucionando, menos 4. Raiz de 1936 é 44. Então, menos 44 sobre 2 vezes menos 2. Resolvendo, temos o x2 igual menos 4 com menos 44,
menos 48. 2 vezes 2, 4, e mais por menos, menos. Menos 48 dividido por menos 4, x, duas linhas, igual a 12. Ao verificar os dois valores, menos 10 e 12, vamos lembrar que P representa a quantidade de prestações. E menos 10 é uma quantidade negativa, não há menos 10 prestações. Ou seja, a solução correta é 12, 12 prestações. Podemos perceber e até verificar, se a gente substituir o P por 12, o valor da função se anula, ou seja, 12 é o zero da função e solução para a nossa pergunta. Vamos responder o item B. Em relação à função de P, qual o seu valor máximo? Ele quer saber o valor máximo da função. Então vamos utilizar a nossa fórmula. Vamos lembrar que o valor máximo ou mínimo de uma função é dado por menos delta sobre 4a. Menos delta, vamos lembrar que delta deu 1936, então menos 1936. 4 vezes o A, e o A é menos 2, então 4 vezes menos 2. Temos então menos 1936, 4 vezes 2, 8, mais por menos, menos, e vamos fazer essa divisão. Temos 1936 por 8, 242, menos por menos, mais 242. Agora vamos lembrar que a pergunta, ela diz o seguinte, que os valores são decrescentes a partir do segundo mês, ou seja, existe uma outra maneira da gente verificar esse valor máximo. Porque se P ele representa a quantidade de prestações, vamos verificar que as prestações elas vão mês a mês diminuindo, ou seja, a maior prestação é a primeira. Então a gente pode verificar a primeira prestação substituindo P por 1, já que esse representa a quantidade de prestações. Então se você trocar o P por 1, substituir P igual a 1 e esse P igual a 1, você vai resolver essa equação e você vai obter exatamente 242. É isso, pessoal. Essas eram as questões que a gente tinha para responder e essa é um pouco do conteúdo revisto para melhorar a condição de nossa prova. Então, boa sorte a todo mundo. Um abraço.